Olá, irmãos, sejam bem-vindos à EATRE. Eu tenho uma pergunta aqui na minha tela que eu peguei no Facebook, né? Eu vou ler a pergunta com vocês, eu quero responder brevemente aqui, né? E assim, a pergunta ela é simples e complicada ao mesmo tempo. Então eu vou fazer uma resposta curta aqui, mas vocês vão entender o porquê. E na área de membros eu vou dar a resposta completa e o arquivo para vocês fazerem o download, tá? Então, você não veio à toa no vídeo não, vou te dar a resposta aqui e vou deixar o arquivo e a resposta completa, tá vendo? Ó? Completa lá na área de membros. Mas a pergunta foi a seguinte, feita pelo Silas Rodrigues. Se a pessoa está predestinada à salvação, por que Deus mandou João Batista pregar o arrependimento se elas já estavam escolhidas? Faz sentido a pergunta, né? É uma boa pergunta para a gente responder. Mas vou entender a primeira pergunta aqui antes de passar. Se a pessoa está predestinada à salvação, por que Deus mandou João Batista pregar o arrependimento se elas já estavam escolhidas? Está falando sobre o início dos evangelhos, onde João Batista passa pregando o arrependimento, né? Esse arrependimento é o que faz com que a pessoa seja aceita por Deus, né? E o evangelho é uma mensagem de arrependimento. Então Silas está falando justamente isso. Ele está afirmando, essa pessoa já está predestinada à salvação. Esta já é a resposta, né? A resposta está na pergunta. Predestinada à salvação. Por que alguém precisa estar predestinado à salvação? Porque estão todos mortos, todos perdidos, incluindo os eleitos. Entende agora, Silas? Os eleitos e os não eleitos estão perdidos. E aí o evangelho, esse evangelho que João Batista pregou, que Jesus também pregou, ele é justamente o evangelho que salva os eleitos, né? Agora, uma coisa que a gente não pode negar, Deus escolheu o seu povo. É uma realidade, não tem como alterar, a Bíblia é clara sobre isso. Ele fala lá, ó, eu trouxe aqui até na NTLH, fica ainda mais fácil de entender. Antes da criação do mundo, olha aqui o ponto. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, né? Por meio da nossa união com Cristo. Esta união surge quando nós cremos em Jesus. Passamos a ser filhos de Deus, né? E como Paulo fala, co-herdeiros em Cristo Jesus. Então é por isso que há a necessidade de pregar o evangelho. A fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Tá vendo aqui a culpa? Olha, quem tem a culpa aqui são os eleitos que foram escolhidos antes da criação do mundo, né? Então, essa é a necessidade de pregar o evangelho. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Tá vendo? Interessante? Isso é Paulo falando em Efésios 1. Deus já havia resolvido que nos tornaria seu filho. Quem é que nos torna filhos de Deus? É o próprio Deus. Isso acontece com a pregação do evangelho. E quem é feito filho de Deus? Os eleitos de Deus. Aqueles que creem, né? Aqueles que creem são os eleitos de Deus. A fé verdadeira, a fé genuína, né? Ela já é um sinal de que esta pessoa é filha de Deus, né? Então, não tem como negar que a eleição, ela existe na Bíblia. O texto é muito claro. E também não tem como negar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso que Paulo está falando aí em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Mas João tem um texto interessante também, no Evangelho de João. João 17, 9 e 20 tem um texto até bem polêmico, né? Fala assim, ó, eu te peço a favor deles, né? Deles quem? Dos filhos de Deus, né? Não peço em favor do mundo. Olha que polêmico. Jesus disse, não peço em favor do mundo. Mundo aqui não era o planeta Terra. Tá? Mundo aqui eram as pessoas que não aceitariam a Jesus. As pessoas incrédulas, tá? Ele está falando, eu não peço por elas, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Então, né, é impossível falar que não há eleição na Bíblia. É uma realidade. Agora, por que essas pessoas precisam ouvir o Evangelho, Silas? Porque elas estão perdidas em seus pecados. Assim como todo mundo está caído em seu pecado, as pessoas que são eleitas também estão. E elas precisam ouvir o Evangelho. A salvação é operada pela pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo. Vê o Paulo falando aqui, ó, Deus já havia resolvido que nos tornaria
né? Esse nos tornaria é que Deus nos tornaria filhos de Deus. Não que nós nos tornaríamos, mas que ele fez isso. Então ele faz isso pela pregação do evangelho e pela ação do Espírito Santo. Então vamos vou imaginar o cenário aqui para você entender de forma mais simples ainda. Imagine uma tribo indígena, onde as pessoas cultuam aos deuses, né, da água, da terra, e sei lá quais são os deuses, mas essas pessoas não creem em Jesus, nem conhecem Jesus. Esta tribo, se houver nela pessoas que vão ser salvas pela graça de Deus, Deus vai mandar um missionário lá. De qualquer jeito ele vai mandar um missionário, como acontece no Brasil. Há missionários espalhados pelo Brasil. Eles não falam muito, mas eles estão lá. Em alguns congressos de missões, isso é falado, né? E alguns são até polêmicos, falam que foram esquecidos pela igreja, enfim, isso é um outro assunto para a gente tratar, né? Mas, se houver um eleito de Deus numa tribo indígena que nunca viu outro ser humano, Deus vai alcançar ele com o poder do Evangelho e a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque aquele filho estava perdido e foi recuperado. Assim como a ovelha estava perdida, assim como a moeda foi perdida também, e ele foi recuperado, assim como Jesus disse, né? Assim como Jesus disse, essas pessoas foram dadas de Deus para ele, e Deus não vai perder nenhum. Bom, então é assim que acontece a salvação. Agora, lá na área de membros, eu vou fazer a exposição de todo o estudo que vai contar a história do povo de Deus, né? Esta história do povo de Deus é a sua história que crê em Jesus. Eu vou contar ela toda lá, porque aí vai tomar mais tempo, um vídeo mais cansativo, mas vai valer muito a pena. Seja membro do canal para você acompanhar todo o decorrer desse estudo aqui, ter acesso ao arquivo também, porque os membros podem baixar, imprimir, distribuir, fazer o que quiser com os arquivos que eu gero aqui, tá bom? Fique com Deus, espero que você tenha entendido a resposta. Se entenderam, compartilhe o vídeo, né? Curta o vídeo aqui, comente embaixo também. Não se esqueça de que ser membro é bem fácil também do canal. E eu vou pausar agora o vídeo e vou gravar o restante para os membros também. Quando você for membro, você vai poder ver todo o estudo aqui com a gente. Fiquem com Deus e até mais.